Chegou a 10ª edição do projeto que leva a magia do cinema às escolas da Amazônia. O Pipoca em Cena, transformando as salas de aulas em verdadeiros sets de cinema, trazendo muita diversão para os alunos e a comunidade. Através de oficinas de cinema, produção de curtas-metragens e exibições de filmes, um projeto que une criatividade, aprendizado e, claro, muita pipoca. Tudo 100% gratuito. Pipoca em Cena. Apoio: Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas. Realização: Fundação Rede Amazônica. Olá a todos, tudo bem? Eu sou Anderson Mendes, sou produtor audiovisual com 25 anos de experiência aqui na Amazônia e hoje eu sou o gestor de conteúdos especiais aqui da Fundação Rede Amazônica. Eu vou ensinar para vocês nessa primeira videoaula como que você pode trabalhar da criação de um roteiro de uma obra audiovisual de forma básica, né, para quem é principiante, partindo do conceito da ideia até o roteiro. Então, uma obra audiovisual é mais do que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ela implica em seguir algumas etapas que vão da ideia até chegar ao produto final, que no caso será um curta-metragem que nós iremos produzir. O processo para transformar uma história ou ideia em uma sequência de imagens em movimento, que se define como filme ou vídeo, é composto de algumas etapas recomendáveis para que essa transformação aconteça com sucesso. Nós, seres humanos, somos contadores de história. Nós contamos histórias para alguém, para qualquer pessoa, faz bastante tempo. Vamos lá. As histórias, por meio do audiovisual, elas podem ser contadas em diferentes telas. A gente distribui em 3 tipos. A gente tem o cinema, que ela é contada através de uma tela grande, em que quem assiste consegue reter a atenção, porque está num ambiente controlado, ambiente fechado, com pouca luz, então a atenção é plena ali para aquela história que está sendo contada. A gente tem uma tela que é um pouquinho menor, que são as telas de TVs, que a gente costuma assistir conteúdos, filmes e tudo mais dentro da nossa casa, dos nossos quartos, então a gente já não tem tanta atenção ali, né? Pode acontecer um pouquinho de distração. E a terceira opção, a gente tem os smartphones ou tablets e outros dispositivos eletrônicos menores, em que a gente chama de telinha, em que a nossa atenção para esse dispositivo ela está dividida por que está acontecendo na tela e para as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, a gente costuma trabalhar diferente os tipos de histórias através dessas telas. Ou seja, no cinema a gente conta uma história muito maior, né, com duração de longa-metragem geralmente, e quando a gente trata de fazer uma comunicação nos smartphones, as histórias elas são muito mais rápidas, então são coisas de segundos. Então, para começar, as nossas aulas aqui que vocês vão assistir, a gente divide por etapas. A gente vai começar com a primeira aula falando sobre ideia e roteiro, e nas aulas seguintes a gente vai falar sobre todas as etapas de produção, que envolvem elenco, arte, logística, e por último a gente vai ter os equipamentos que a gente pode utilizar, a gravação em si, seguido da edição, montagem do filme e chegando com a distribuição, ou seja, os lugares que a gente pode compartilhar a nossa obra audiovisual. Tá, então vamos começar do princípio com a ideia. Seres humanos são bastante criativos, né? Nós temos esse poder, então a gente vai aproveitar essa nossa capacidade para desenvolver um roteiro aqui. Então, nessa etapa, você que tem interesse em contar uma história através do audiovisual, uma história que possa inspirar as pessoas e tudo mais, ela tem que surgir na nossa mente e ela tem que ser colocada na ponta do lápis. Então, o que eu costumo falar? Transformar essa história em algo concreto, uma obra audiovisual, a gente precisa organizar essa etapa específica, tá? Para que o nosso trabalho tenha um roteiro coerente e seja entendível por quem vai assistir.
tá? Então, antes de começar, o que eu costumo falar? Nós temos, na hora de compor um roteiro, 5 etapas que eu costumo utilizar nas minhas obras. É uma espécie de briefing, né, que a gente faz. A gente tem que verificar o que a gente vai gravar, né? Se vai ser um vídeo curto para rede social, se vai ser um filme que eu quero escrever em festivais, se vai ser um conteúdo que eu vou exibir em uma televisão, tá? Então tudo isso você tem que ter ciência do que vai ser feito. Qual é a finalidade? Eu quero fazer um filme porque eu quero concorrer em festivais. Eu quero fazer um filme, um documentário porque eu quero contar a história de uma pessoa que eu acho que ela é uma história inspiradora, que vai motivar muitas pessoas e por aí vai. Aí, por último, em terceiro lugar, a gente tem qual é o público que vai assistir essa nossa produção. Isso é muito importante, porque a gente tem públicos que vão de crianças, adolescentes e até adultos. Cada um tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem a sua atenção. Então, eu tenho que saber, se eu vou fazer uma obra para criança, por exemplo, e for um vídeo curto, esse vídeo tem que ser com bastante cenas rápidas, com bastante cor, né, para chamar a atenção das pessoas, se for principalmente um vídeo que vai para dispositivos móveis. Agora, se eu quero fazer um documentário em que eu vou falar sobre a história de vida de um artista já mais famoso ou independente, então vou precisar, nessa história toda, nesse processo de fazer uma boa pesquisa de acervo e tudo mais. Então, assim, são situações diferentes que exigem atenção e exigem uma preparação maior, tá? Como eu vou gravar? Então, para chegar nessa fase do que eu vou gravar, eu tenho que entender se eu tenho recursos para isso, por meio de editais ou outras fontes privadas, ou se eu vou investir o meu tempo e o meu dinheiro nessa minha obra. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho X reais, eu posso alugar equipamentos ou emprestar de alguém de confiança que vai me ceder esse equipamento, ou se eu não tiver, eu vou atrás de um celular que tem uma qualidade boa de imagem. Então, tudo isso eu tenho que botar na ponta do lápis para poder saber como que eu vou fazer meu filme. Por exemplo, hoje a gente tem celulares em que a gente pode gravar qualquer obra e essa qualidade, dependendo da forma que ela vai ser processada nas etapas de gravação até pós-produção, esse material pode, inclusive, ir para salas de cinema. Então, assim, lógico que tem os custos disso. Um celular com uma capacidade dessa de gravação custa por volta aí de 5 a 10 mil reais. Então, a gente tem equipamentos mais populares, mais baratos e que a gente consegue gerar conteúdo para telas, para participar de festivais. Então, fique muito atento com a forma que você vai gravar. E entre outros equipamentos que nas próximas aulas a gente vai detalhar mais um pouquinho, tá? E por último aonde eu vou distribuir ou compartilhar esse conteúdo. Como eu falei, se eu quero produzir um filme que ele vai para o cinema, então exige um trabalho muito maior de pós-produção, exige uma articulação maior. Agora, se eu quero construir uma história, que pode ser uma série, pode ser um curta de duração menor, que vai para a rede social, então eu consigo fazer essa produção muito mais leve, né? Então, com muito menos gente para trabalhar. E os tempos, os formatos, as resoluções são diferentes. Vamos partir do princípio aqui na etapa do roteiro que nós estamos construindo um roteiro de um filme de 1 minuto em que nós vamos trabalhar a temática de questões ambientais, tá? Vamos partir desse princípio aqui. Então a gente vai começar escrevendo o objetivo do vídeo. No caso, eu quero contar uma história que aborde a questão ambiental aqui na nossa região. Eu vou escrever um pré-roteiro. Então nessa parte aqui, eu geralmente posso pegar o computador ou um caderno, eu vou escrever assim, na minha história, os personagens fictícios vão interagir no ambiente e mostrar o antes e o depois de como aquele local estava abandonado, né? E como foi feito, graças à ação humana, fizeram uma melhoria naquele local e o ambiente ficou mais agradável e ficou bom para todo mundo. Então, mais ou menos seria isso. Aí a gente vai para a etapa seguinte, que é vou separar cenas por cenas. Então, nisso daqui eu vou colocar os diálogos, vou transcrever os diálogos, vou escrever as imagens
e vou detalhar os personagens. No próximo slide eu vou mostrar isso para vocês com mais detalhe, tá? E por último eu vou incluir todas as informações que são necessárias no vídeo, como tipos de enquadramento, se vai ser de dia, se vai ser de noite, porque quanto mais detalhes eu tiver nisso daqui, vai ficar muito mais fácil para quem vai assistir entender a minha história e principalmente para quem vai ajudar a produzir, entender essa história. Aqui no caso são os atores, são os demais personagens, são as equipes técnicas que estarão comigo, né? E principalmente quem vai estar filmando ali com você, se você tiver no outro papel e você tiver uma ajuda de alguém que vai, por exemplo, fazer a direção de fotografia ou a operação de câmera na sua produção. Então a ideia é que essa equipe toda entenda o que está sendo falado aí, consiga visualizar mentalmente o seu filme e aí, dando certo, o seu filme tem uma grande chance de fazer sucesso. Estou mostrando aqui agora um modelo de um exemplo muito simples de roteiro para quem nunca começou, quem nunca escreveu uma obra audiovisual. Nesse modelo aqui que eu costumo trabalhar, eu distribuo em colunas. Na primeira coluna eu descrevo as cenas. Aqui a gente está escrevendo aqui uma historinha de um filme de 1 minutinho, em que uma jovem, né, na cena 1, na janela do vídeo, ela encontra um terreno abandonado, que está cheio de lixo e mato, e ela quer um local para descansar, para ler, para se distrair. Então, na primeira cena a gente tem a descrição do local, com um plano geral, que é um plano em que a gente consegue enquadrar tudo que tem no ambiente. Essa aula de plano vocês vão entender um pouquinho melhor na aula 3, tá? Então a gente tem essa descrição do que tem no vídeo. A gente insere uma coluna de áudio em que eu vou dizer ali o tipo de música que eu quero e o diálogo se tiver no filme. Se a atriz falar naquela cena alguma frase ou ela interagir com alguém, a gente coloca o texto ali. E na última coluna eu boto mais ou menos uma duração de tempo que eu estipulo na minha mente ali, tá? Para eu ter uma contagem ali no final, saber a noção da duração do meu filme. Aí nas cenas, nas janelas de vídeo subsequentes aí, a gente tem a ação que ela toma, né, que é junto com um coletivo de jovens que fazem uma limpeza no local e o plantio de árvores. E no final tem uma passagem de tempo, que é indicada ali na palavra GC, que é gerador de caracteres ali, em que a gente vai mostrar que teve uma passagem de tempo ali, a árvore cresceu e uma jovem está chegando ali e se beneficiando daquela sombra. Então, assim, esse é um típico roteirozinho básico para quem está começando no audiovisual, é muito simples, você pode fazer em casa e começar a escrever as suas ideias e quem sabe um dia botar elas em prática com uma produção audiovisual. Então, essa foi a nossa primeira videoaula, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode acessar as redes sociais da Fundação Rede Amazônica, que a gente vai te ajudar. E a gente te convida para as próximas aulas. A gente vai ter na aula 2, a gente já parte para a etapa de produção, em que a gente vai falar cada etapa que a sua equipe pode trabalhar, né, com ensaio de atores, com pesquisa de personagens, com preparação de arte como figurinos, maquiagem e tudo mais. A gente te espera na próxima aula. Tchau! Chegou a 10ª edição do projeto que leva a magia do cinema às escolas da Amazônia. O Pipoca em Cena, transformando as salas de aulas em verdadeiros sets de cinema, trazendo muita diversão para os alunos e a comunidade. Através de oficinas de cinema, produção de curtas-metragens e exibições de filmes, um projeto que une criatividade, aprendizado e, claro, muita pipoca. Tudo 100% gratuito. Pipoca em Cena. Apoio: Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas. Realização: Fundação Rede Amazônica.